Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez com o nosso programa Hora do Chico. E o tema que nós escolhemos para esta noite foi as doenças da alma. Vocês sabem, a gente sempre tem comentado, que nenhum de nós está livre ou imune a essas doenças, que com certeza são os nossos grandes males, né? A ponto do próprio Jesus ter nos dito que veio para o mundo para curar as nossas doenças ou ajudar na cura das nossas doenças. E por que é que nós adoecemos? E por que é que vivemos em estados doentios? E principalmente mais do que nunca nesse período que nós estamos vivendo, que é um período de extrema transição. Toda mudança, ela provoca, com certeza, alterações inúmeras na vida de cada um de nós. Mas, para tanto, é preciso que a gente tenha uma metodologia, um sistema de pensar e de viver que possa nos afastar ao máximo desses transtornos e desses conflitos que nós empreendemos dentro de cada um de nós. Por isso que todos nós sabemos que o projeto da vida de cada um é o autoconhecimento. O autoconhecer-se é se cuidar, é se policiar mais, é dominar os seus impulsos e, consequentemente, ter uma vida tanto pessoal como interpessoal melhor. E, para tanto, é preciso que a gente tenha um certo cuidado no que se diz respeito ao conhecimento necessário. Então, quando nós falamos em doenças, principalmente a doença da alma, é exatamente aonde está a gênese de todas as nossas doenças e de todos os nossos males. Tudo começa na alma, no espírito, na consciência, na mente, como você queira chamar. Mas a gênese de todos os nossos problemas está na nossa essência, está nas entranhas de cada um de nós. Mas, para que a gente possa evitar e até mesmo curar os males que tanto nos acompanham, é preciso que haja um autoconhecimento, uma diligência muito maior naquilo que diz respeito às nossas ações e às nossas atitudes. Estamos sempre agindo de forma impensada e, consequentemente, isso traz para cada um de nós os prejuízos que muitas vezes nos leva aos estados mais graves e doentios. Então, vamos fazer aqui mais ou menos uma avaliação ou uma introspecção nesse aspecto da tristeza, da dor, do sofrimento. Veja bem, o nosso cérebro, que é o lugar onde se concentra toda a nossa realidade de vida, que possui pouco mais de 1,5 kg de massa, é nele que nós temos todos os nossos meios para nos comunicarmos nessa experiência que nós estamos vivendo. Toda doença da mente, ela de alguma forma ela vai reverberar na nossa estrutura cerebral. Para tanto, é preciso que a gente entenda que tudo que nós percebemos do mundo em que vivemos se dá pelos sentidos naturais, que são a visão, né? O olfato, o tato, o paladar e a audição. Então, isso é muito pouco para um ser espiritual criado na condição que nós fomos criados e pela grandeza que nós possuímos por sermos filhos de Deus e temos em nós a sua essência imanente, ou seja, uma coisa que está dentro de cada um de nós. Mas em virtude das nossas fraquezas, dos nossos deslizes, das nossas imaturidades e até mesmo da nossa ignorância, nós só podemos captar os sentidos da vida através desses fatores que nós verificamos. Agora, quando você recebe qualquer informação, seja ela de natureza auditiva, sensitiva, olfativa, visual, essas informações elas vão para uma área do cérebro que nós chamamos de pineal.
é uma glândula, uma pequena glândula que fica lá no epitálamo. Essa região que é responsável pela captação de todos os nossos sentidos. A pineal, hoje já bastante estudada, principalmente dentro da doutrina espírita, pelo Dr. Sérgio Felipe, ela tem a função de colapsar ondas de pensamento. O que significa colapsar onda de pensamento? É transformar a possibilidade em realidade. Tudo que nós captamos em termos de informação, de pensamento e de ideia, vai para essa área. Essa glândula, ela vai exatamente por ser uma glândula endócrina, ela vai distribuir para as áreas do cérebro todas as nossas sensações, percepções, emoções. E, consequentemente, ela tem esse poder de manter todos nós ligados com toda a realidade do mundo em que vivemos. Mas o que acontece? Quando você capta qualquer informação através dessa área do córtex frontal, você vai emitir essas informações para as áreas específicas do cérebro, que são exatamente as áreas que vão manter essas informações e fazer uma varredura, uma leitura daquilo que você está pensando, que são as nossas emoções, que estão exatamente nessa área, que é a área do sistema límbico. Ela vai exatamente fazer com que a gente faça uma leitura, como eu disse, daquilo que a gente está percebendo. E o que acontece? Todas as vezes que você fomenta ou estrutura uma ideia, a área do cérebro, principalmente a área neuronal, os neurônios, eles processam essas informações pelas redes que são distribuídas em contato uma com a outra, que são os detritos que se comunicam, consomem uma quantidade enorme de energia. Para você ter ideia, os quase 86 bilhões de neurônios que nós possuímos, 16 bilhões fazem parte dessa área do córtex cerebral, que é a área que capta todas as nossas informações. E aí, você talvez não saiba, 1/4 de toda a caloria ou as calorias que o corpo possui ou concentra é gasto nesta área. Então veja que uma área que não representa nem 10% de toda a nossa estrutura física consome 1/4 de toda a nossa energia. E quando qualquer estrutura, seja ela física, orgânica, inorgânica, ela consome energia, ou ela queima energia, ela provoca o surgimento dos resíduos. Esses resíduos vão ser colocados em um lugar no nosso cérebro. Os neurônios, por serem células que não morrem, como as demais células que chegam a morrer, eles ficam sobrecarregados com esse lixo, que é enviado para uma área do cérebro que fica entre os neurônios, que são os astrócitos. São pequenas células que têm o poder de processar e eliminar esse lixo que a gente agora passa a chamar de lixo mental. Ou seja, a sobrecarga de todos os nossos pensamentos vão para essa área. Então, quando ela está superlotada, sobrecarregada dentro daquilo que nós chamamos de estresse ou até mesmo de ansiedade, os nossos neurônios eles deixam de processar e entram como se fosse em um estado de total descontrole e desarmonia, fazendo com que você se transforme em uma pessoa excessivamente estressada. E esse estresse leva às doenças que com certeza são as grandes causadoras de todas as nossas distonias mentais, desde uma ansiedade até mesmo um processo depressivo, com consequências muitas vezes mais graves. Tudo isso em função de quê? Da forma como eu estou pensando e interagindo com as coisas do meu dia a dia, com as coisas da minha vida. E hoje se fala muito de um transtorno que é de natureza muito grave, que é a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade vem de desejo. Só que, quando essa ansiedade ela se processa de maneira equilibrada, ela não nos faz nenhum mal. É o que nós chamamos de ansiedade de adaptação. É aquilo que você espera como consequência daquilo que você realizou.
Você faz um concurso, você está ansioso ou ansiosa para receber o resultado desse concurso, mamãe fica ansiosa esperando o nascimento do seu filho. Só que quando essa ansiedade, ela extrapola os limites da tolerância, aquilo que nós falamos, quando sobrecarrega a estrutura na mente, ela consequentemente nos traz o que nós chamamos de transtorno, que é uma desordem. Ou seja, eu perdi o sentido da ordem, porque o nosso cérebro, ele foi programado para trabalhar com as coisas que fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Ele tem essa função, né, de processar ideias e informações e transmitir para toda a nossa estrutura fisiológica. Quando isso não atende ao controle necessário, ele passa a formar determinados cistos mentais, como eles chamam. São coágulos de pensamentos que nos fazem mal e são difíceis de serem dissolvidos, porque só um trabalho de intensa interiorização, um trabalho de meditação e muitas vezes até com certeza com a intercessão da orientação e a indicação medicamentosa é que a gente pode sair. Então, a ansiedade, que é uma sensação de algo desagradável que está para acontecer. Você já imagina uma coisa que com certeza ela não ainda existe. E por não existir, ela não tem nenhum sentido de verdade. Mas eu estou aqui ansioso pelo dia de amanhã, pelo que vai acontecer, enfim. Consequentemente, eu perco um precioso momento, um precioso tempo de elaborar e trabalhar o meu dia, o meu momento. E aí a mente, como eu disse, ela fica sobrecarregada com esses fatores. E aí vêm os sintomas. Toda doença, ela tem a sua sintomatologia, que é exatamente o que nos provoca um estado de alerta. Esse alerta não é para a gente sofrer, não é para a gente se desesperar, mas para a gente tomar as devidas providências. Tem um amigo que diz que aonde está o teu abuso, está a tua dor. A dor tem esse fator importante na vida de cada um de nós, que é nos mostrar que nós estamos nos excedendo nesse ou naquele pensamento, ou nessa ou naquela ideia. Por isso que a gente está falando aqui exatamente disso, que a doença é uma desarmonia, é um descontrole. É quando você tenta ir além do que o limite lhe permite ir. Nós fomos programados, como seres humanos, para viver uma história, uma experiência que ela é toda determinada pelos limites da própria experiência. Por isso que eu sempre digo, aquilo que você não pode é da parte de Deus, mas aquilo que você pode, você tem que fazer, porque compete a você fazer. A experiência nos provoca a isso e nos mostra que devemos ser assim. Então, quando você extrapola ou quando você se excede dentro desse pensamento, dentro dessa ideia, você vai ser vítima das consequências e vem aí tudo isso na forma de um sintoma. Os sintomas físicos, você muitas vezes é vítima de um processo de uma taquicardia, de uma tontura, muitas vezes uma sudorese, são as dores estomacais, a cefaleia, a própria inquietação. Isso já é uma prenúncia de uma distonia mental. Se ela é grave ou não, vai depender de como você vai mantê-la. Se não tomar as providências necessárias, ela vai se instalar. E ali ela vai permanecer porque você vai, através da força do pensamento, alimentar esse monstro que com certeza está crescendo dentro de você, que é essa doença, como a gente tem sempre visto. Mas também pode surgir os sintomas psíquicos, que são exatamente os sintomas que nós estamos falando com maior veemência, que são os sintomas da alma. Uma depressão, que muitas vezes vem associada a uma insônia, a perda de concentração, a perda de memória, que é exatamente o caso do Alzheimer, hoje tão falado e tão comentado, que depois a gente vai fazer um comentário sobre ele. A despersonalização, a pessoa perde o sentido da vida, as fobias, enfim, tudo isso levando o homem a um desespero, a um descontrole tal, que muitos, não suportando, partem para
a ideia mais triste e mais radical, que é querer, com um ato, no caso o suicídio, matar uma coisa que não se mata, que é a dor. Porque o suicida, ele carrega o engano de querer, com o ato que ele pratica, eliminar aquilo que precisa ser resolvido dentro dele. E se ele não resolveu nessa existência, em alguma outra existência ele vai ter que resolver. Só que o próprio Jesus nos alertou dizendo que nós deveríamos nos reconciliar com os nossos inimigos enquanto estivermos a caminho. Esse inimigo exatamente são essas doenças mentais e as doenças da alma. Se reconciliar com ele é entender que você tem que passar por isso e procurar uma solução que não seja uma coisa fantasiosa, que não seja uma coisa voltada apenas por uma vontade, quando muitos vão para as igrejas, os templos, as casas espíritas, achando que uma manifestação temporária de fé, um pedido, lógico que isso abre um caminho talvez importante para um processo de autocura, mas é preciso um empenho. Eu não sei durante quanto tempo eu venho carregando essa doença, essa tristeza, essa depressão, para querer me livrar dela a toque de mágica, através dos milagres. Aí onde eu entro dizendo que na vida o único milagre que existe é a própria vida, que nada vem de forma tão gratuita como as pessoas pensam. Não é só querer para se ter o que se quer, precisa a gente trabalhar em busca daquilo que a gente tanto procura. Então, as enfermidades mentais, elas não são efeito, elas são causas. Todas as nossas doenças, elas têm a causa em nós, exatamente na alma. Antes do corpo adoecer, a alma já está doente. E como o corpo é o filtro de retenção ou o anteparo de todas as nossas enfermidades mentais, é nele que se manifestam as doenças que nós chamamos doenças oportunistas, psicossomáticas, como queiram chamar. Então, uma preocupação, uma tristeza, não é fácil de ser dissipada. Não é a gente jogar para o alto e no alto ficar. Não, essas doenças, elas se instalam porque o problema está dentro de nós. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes são estruturas que se mantêm dentro de nós e vão, de alguma forma, se manifestar em algum lugar do nosso corpo. E é exatamente onde a nossa imunologia ela é mais baixa, porque nós temos um sistema imunológico mental e fisiológico. A nossa estrutura mental é pela fraqueza dos nossos pensamentos, pelas nossas indecisões, pelos nossos descontroles, pelo estresse, a ansiedade, enfim. Tudo isso faz com que a gente tenha uma queda imunológica muito grande. E aí os pensamentos, muitas vezes delituosos, conflituosos, eles se instalam e ali ele permanece. Mas isso também vai ser, de alguma maneira, manifestado no corpo físico. Se eu tiver uma predisposição de uma cardiopatia, se eu tiver um problema infeccioso, se eu tiver uma predisposição de um problema epitelial, uma queda de cabelo, isso vai se acentuar. Por isso que muitas das doenças que nós hoje temos, elas não têm um diagnóstico definido pela medicina convencional, porque são doenças que estão exatamente sendo formada pela natureza mais íntima do ser, que é na sua estrutura mental, que é a sua própria alma. E aí você precisa modificar a sua forma de ser, sua forma de pensar, sim, ter o acompanhamento médico, que é muito importante, porque muitas vezes o corpo se vê tão vítima desse processo que ele entra em estado doentio, e aí é necessária uma reparação física através dos medicamentos, que tanto pode ser homeopáticos, alopáticos, enfim. Isso fica a critério de cada um. Então a chave para ampliar o raciocínio humano está exatamente na reencarnação. Quer queira, quer não, você vai ter que entender que nós estamos voltando, e nessa volta nós temos algumas coisas a serem corrigidas em nossa vida, que pode vir na forma de um projeto, de uma ideia, até mesmo de uma doença. Por que uma criança nasce com uma doença tão grave e incapacitante? Que Deus é esse? Se a vida começasse como a gente pensa que começa, não teria sentido acreditar em Deus. É porque nós somos reincidentes, nós não somos pecadores nem condenados.
Nós somos seres vivendo uma experiência de crescimento interior. E os erros são naturais na vida de quem escolhe. E Deus compreende todos esses nossos momentos. Não adianta querer fugir de uma realidade tão evidente, não é? Assim, tanto as distonias mentais quanto as doenças orgânicas expressam resultados das ações desequilibradas do espírito no seu passado próximo remoto, que o torna vulnerável, abrindo zonas doentias em seu psiquismo, que foi o que nós verificamos, refletindo-se no seu perispírito, que é o nosso corpo mais elaborado, nosso corpo energético, que Allan Kardec nominou como neologismo, chamando ele de perispírito. Alguns cientistas chamam de modelo organizador biológico, né? E assim são muitas as expressões para expressar, pode ser chamado corpo psicossomático, enfim. Então esse corpo perispírito, que é a nossa natureza mais íntima, mais verdadeira, ele é quem guarda todas as nossas experiências, todas as nossas realidades, registrando em nosso corpo físico nas reencarnações posteriores. Aquilo que eu acumulei, eu concentrei dentro de mim e que não foi devidamente resolvido, permanece esperando uma solução. Por isso que grande parte das nossas doenças, elas são consequências de erros, de equívocos de vidas passadas. Não como castigo, como eu disse, mas como uma reparação a ser feita. E a gente precisa trabalhar isso. Então aí vem algumas distonias, dentre elas a mais comum que todos nós carregamos, que é um complexo de culpa. Todos nós nos sentimos culpados por alguma coisa que fizemos e não deveríamos ter feito em experiências passadas, só que isso é de maneira inconsciente, para que a gente não misture o passado mais do que a gente mistura com o presente. Então uma dessas doenças, dessas distonias, é o medo. Porque o medo, ele pode ser racional ou pode ser um medo patológico. O medo racional, ele é fantástico como um mecanismo de defesa. Se o animal não tiver medo, ele morre. A nossa história de evolução tem tudo isso como uma verdade. Porque o homem da caverna, o homem primitivo, ele tinha que ter medo, senão ele ia se misturar com os demais animais e, por ser mais frágil, ele consequentemente seria vítima e a raça não se perpetuaria. Então o medo é processo evolutivo da vida. Agora, o medo patológico, que é o medo irracional, esse não. Esse já deixa marcas que todos nós carregamos, que é aquele medo pré-anunciado. Porque quando você diz, eu estou com medo porque eu fui maltratado, eu fui assaltado, eu fui agredido, eu fui ofendido, tudo bem. Há uma justificativa, mas quando você diz, eu não vou sair de casa porque estou com medo de ser assaltado, isso já é um medo patológico, é um medo sem uma noção de lógica, porque é uma coisa que eu não sei se vai acontecer ou não. Ou seja, eu estou me antecipando diante de um fato que pode não acontecer. Outra coisa que também precisamos ver são as fobias, né? O que é fobia? O que é o estado fóbico? É um temor proporcionado de forma e de maneira irracional, cujas causas são sempre de natureza espiritual profunda. São os traumas vividos em vidas passadas, ou até mesmo nessa vida presente. Quantos jovens trazem na sua natureza íntima os seus traumas de infância, da adolescência, e que chegam em determinado momento da vida e aquilo ainda não foi devidamente resolvido. Aí vem as consequências, que são essas doenças que nós estamos aqui falando, que são as doenças da alma. Então é preciso a gente ter um cuidado muito grande com relação a esses fatores e aprender a conviver e a dominar. O segredo da vida é dominar as coisas que fazem parte do próprio projeto da vida. Não se desesperar, não se deixar levar por qualquer influência, por qualquer pensamento. Saber que existe por trás de tudo isso um ser onisciente, onipresente, onipotente, que acima de tudo é o próprio amor, que é Deus. Deus não quer e não jamais desejaria para qualquer um de nós a nossa infelicidade.
E por que é que eu sou infeliz? Pelas minhas escolhas e pela forma como eu entendo as minhas experiências. Uma experiência, por mais dolorosa que seja, mas se ela for bem entendida e bem estruturada dentro de cada um de nós, ela se transforma numa lição que com certeza vai nos ajudar muito nas nossas experiências futuras. Isso é maravilhoso. É exatamente isso que a gente precisa entender. E aí vem exatamente aqueles momentos que com certeza a gente cai. E tem que cair, porque o projeto da vida não nos dá a certeza de que vamos sempre andar livres como queremos. Porque nós precisamos aprender o porquê desses caminhos, entender essa estrada, cuja direção é Deus, mas o sentido é de cada um de nós. Como é que eu vou caminhar? Como é que eu estou conduzindo a minha vida? Como é que eu estou vivendo a minha experiência? Para que quando daqui partir, eu levar comigo a certeza de que cumpri, pelo menos temporariamente, com aquilo que foi predeterminado pela experiência que me foi entregue nesse grande sentido da vida, que é crescer, e principalmente crescer dentro de mim. Isso é fantástico. E aí vem também outro fato muito complexo da nossa natureza comportamental, que é o pânico. Hoje nós vivemos em pânico constantemente, né? Então, um pânico muitas vezes provoca uma sensação de sufocamento, falta de ar, palpitação, taquicardia, né? O medo de morrer, o medo de enlouquecer, perder o controle. Tudo isso está associado à nossa própria insegurança e à falta de conhecimento de si mesmo. E veja o que Jesus, para finalizar, nos disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então veja que ele diz: por que tanto desespero? Tenha fé. Não é acreditar por ter que acreditar. E mais adiante ele diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu fardo, a sua dor. Isso é fantástico como uma prova de que a vida continua, de quanto nós temos ainda para aprender com essas nossas idas e vindas. Quando Jesus disse: não se turbe o teu coração, ensinando-nos que a calma e a confiança em Deus deve ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. É o que eu digo sempre: o amor é um barco em busca de uma ilha, que é a ilha da felicidade. Só que essa ilha, ela não está tão distante como a gente pensa. Porque muitas vezes as tempestades, as tormentas, né, os percalços e as incertezas do caminho nos afastam de uma coisa que está tão evidente dentro, porque essa ilha está dentro de nós. Esse oceano somos nós, na força que Deus nos concede, que é a capacidade de criarmos a nossa própria realidade, o nosso próprio destino, a nossa própria realidade. Então, precisamos, para superar todas essas dificuldades, essas doenças das almas, de um grande processo de mudança. A vida provoca a cada instante em nós essas transformações que nos mete tanto medo e nos transforma em pessoas tão inseguras, porque elas nos trazem a incerteza. Mas é preciso a gente caminhar, porque a mudança cobra do processo evolutivo, em todos os instantes, atitudes que devemos ter para com a própria vida. Então, se você está no estado que você se encontra e quer mudar, a primeira coisa que você tem que procurar são os recursos: ajuda familiar, ajuda profissional, um centro espírita, uma igreja, uma terapia, um tratamento. Tudo isso é recurso para você chegar ao estado desejado. Mas o que é que acontece? As dificuldades começam a existir e a maioria desiste porque não tem persistência naquilo que busca. Querem o imediatismo, querem os milagres e, consequentemente, isso não vai vir, porque a vida precisa de atitudes. E essas atitudes são os grandes aliados que nós temos, ou as grandes aliadas que nós temos para a nossa libertação. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É essa que nós estamos querendo mostrar.
A verdade do autoconhecimento que você tem que passar por dificuldades, porque elas foram criadas com certeza por você. Aí ele diz que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E nós estamos colhendo exatamente aquilo que plantamos. E com muita certeza, com muita determinação, nós vamos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado e tenham todos uma boa semana e que na próxima semana estaremos mais uma vez na Hora do Chico, tratando de assuntos que são muito importantes na vida de todos nós. Até lá.